10, versículo 31. Tire a projeção aqui, eu queria que a igreja lesse junto. Quem está do seu lado tem a Bíblia? Tem? Se não tiver, você vai chamá-lo para ler junto com você, amém? Mostre para ele aí, nós vamos ler aqui, fale com ele aí. Põe o dedão aí em cima aí, para ele saber onde nós vamos ler aí. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Tão conhecido esse versículo. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos ver juntos? Eu sei que as versões são diferentes. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Agora sim, né? Está aqui, vamos lá. 1, 2, 3 e... Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se nós apagarmos ali a letra, você vai saber recitar esse versículo? Sabe? Vamos lá? Então desliga aí, filha. Vamos lá? Ou façam qualquer coisa. Vamos falar na versão mais tradicional, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1, 2, 3 e... Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Pergunte ao seu irmão, o que você está fazendo é para a glória de Deus? E aí, meu irmão? Pai amado, obrigado por estar aqui. Esse é o ano da honra a Ti sobre todas as coisas. E nós queremos oferecer o melhor das nossas vidas a Ti, ó Senhor Deus. Nós queremos honrá-lo com cada palavra que dizemos. Nós queremos, ó Senhor Deus, honrá-lo com cada ação que temos, ó Senhor Deus. Nós queremos consagrar a nossa mente e coração a Ti, Senhor, e dizer a honra, a glória e o louvor, aquele que é digno de receber. Nós queremos entregar o melhor de Ti, ó Pai. Nos ensine esse caminho, Senhor Deus, pela Tua palavra, e faça-nos viver sobre ele. Esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos irmãos. Começo hoje uma série por nome Comece Bem. Há pessoas que começaram bem e terminaram maus. Há pessoas que começaram maus e terminaram bem. E há pessoas também que começaram bem, permaneceram bem e terminaram bem. Nós temos esses 3 grupos de pessoas aqui nessa noite. Aqueles que começaram bem e talvez nesse exato momento da sua vida não estejam tão bem. Nós temos aqueles que começaram bem, continuam bem e estão dizendo: eu comecei esse ano bem, eu quero terminar bem, e a bênção de Deus estará sobre a sua vida. Mas nós temos também pessoas que começaram mal e estão terminando bem, vão terminar bem, porque a graça de Deus, irmãos, é uma graça disponível que está sempre nos alcançando em todos os tempos e era da nossa vida. Quero falar nesses próximos dias que terei sobre o púlpito da igreja, sobre começar bem, e vi nesse texto, irmãos, uma primícia, para que nós olhássemos para ele e víssemos o início de todas as coisas. O primeiro passo, um propósito estabelecido por nós e seguido, dá a nós os caminhos que nós precisamos percorrer, dá a nós o norte que nós precisamos ter para estabelecermos um alvo e alcançarmos. É muito importante, irmãos, começarmos bem. É difícil quando começamos mal e no meio da trajetória temos que corrigir alguma coisa, reeducar, alinhar alguma coisa que saiu fora do alinhamento. Por isso, nós devemos nos esforçar o máximo para começar bem, porque esse início bem nos dá uma certa segurança para que nós possamos alcançar aquilo que é proposto para a nossa vida. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, se fechou, abra de novo. O apóstolo Paulo, no capítulo 10,
ele está tratando desde o início, irmãos, de mais um problema na igreja de Corinto. Ele está tratando do comer e do beber em festas e banquetes, onde os alimentos eram consagrados a deus pagãos, a ídolos. Paulo está tratando aqui desse assunto porque isso está gerando uma discórdia no meio da igreja, uma confusão, uma divisão entre eles. E como é que Paulo trata desse assunto, irmãos, do comer e beber coisas que são consagradas e são dedicadas a ídolos? Paulo trata disso lembrando a eles a geração que estava sob a nuvem e a geração, irmãos, que atravessou o mar. Essa expressão de Paulo, ela nos remota para o povo que, quando ainda preso na escravidão do Egito, teve as mãos de Deus que abriu o mar, e sobre esse agir sobrenatural de Deus, eles atravessaram o mar, chegaram do outro lado, e lá os 40 anos que eles estiveram sob a nuvem, durante o dia, uma coluna, uma nuvem que os cobria e o protegia do calor intenso do deserto, e à noite uma coluna de fogo que os aquecia na frieza e na dificuldade de atravessar aquele lugar que estava diante deles. Por isso, logo no capítulo 10, versículo 3, olhe para ele um pouco, Paulo vai dizer: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, e eles beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Como é que Paulo está tratando desse assunto? Fazendo-os voltar, irmãos, ao tempo do livramento da escravidão, da travessia do deserto, e dizendo a eles, como é que os seus pais comeram e beberam? Como é que eles se comportaram diante dos banquetes que foram preparados quando eles ainda estavam atravessando o deserto de Cádiz Barnea? E Paulo vai dizer, eles comeram do mesmo alimento espiritual, eles beberam da mesma bebida espiritual. Por quê? Porque eles bebiam e comiam uma pedra que os seguia, e essa pedra era Cristo. Aquilo que eles comiam, eles consideravam que eram alimentos espirituais para a sua vida, e nada mais era o maná do que não o símbolo de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando ele mesmo declarou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Em uma época onde o povo pedia pão, andava atrás dele, buscando nele a figura de Moisés, ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. E Paulo está dizendo, eles comiam e bebiam, mas o alimento, a bebida deles era espiritual. Eles seguiam uma pedra, uma rocha, eles estavam se alimentando do próprio Cristo no deserto. E assim Paulo começa a tratar desse assunto, de como nós devemos comer e beber. Até os pássaros, hoje é pássaro, é um inseto que está aí. Vai ficar aí, irmãos, ó. Repreende em nome de Jesus aí. Pousou nas suas costas, eu acho, Crespim. Hein? Agora mesmo ela acha o lugar dela aí. Deixa ela te incomodar, não. Machuca não, viu, irmãos? Não morde, na verdade, volte sua atenção para cá. Mas nem todos, irmãos, que estavam nessa multidão, que estava atravessando o deserto, eles conseguiram, irmãos, agradar a Deus na sua forma de comer e de beber. E aí Paulo vai dizer no versículo 5 e 6, olhe de novo para a Bíblia, está escrito aí, mas Deus não se agradou da maioria deles, enquanto alguns comiam e bebiam, o texto está dizendo, mas Deus não se agradou de algum deles, razão pelo qual ficaram prostrados no deserto, morreram no deserto, não entraram na terra prometida. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Paulo nos mostra aqui duas gerações que viveram no deserto, que comiam da mesma comida, que bebiam da mesma bebida, mas uns conseguiram agradar a Deus e outros conseguiram desagradar a Deus. Paulo está dizendo que assentada a uma mesa, participando dos mesmos elementos,
se alimentando dos mesmos alimentos, bebendo da mesma bebida. Alguns sentam com um propósito definido, irmãos, de alimentar a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, de estabelecer um relacionamento com o próximo. E os outros comem simplesmente por comer, por necessidade. Alguns até mesmo cometem o pecado da gula. E com isso, irmãos, duas gerações são encontradas no deserto. Aqueles que se alimentam do pão espiritual, que estão olhando além do maná que cai do céu, também a palavra profética de Moisés, a condução de Deus sobre o povo de Israel. Esses entraram na terra prometida, enquanto os outros irmãos que estavam ali só buscando pão, carne, água fresca, eles morreram prostrados no deserto e não conseguiram entrar na terra prometida. Como é que esse povo, irmãos, conseguiu desagradar a Deus? Paulo vai dizer no versículo de número 7, não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para se divertir e se entregou à idolatria. No versículo de número 8, ele vai dizer sobre a imoralidade, e não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. No versículo 9, ele vai dizer sobre provocar Deus, não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. E ainda no versículo 10 ele vai dizer sobre a murmuração, não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Esse povo comia, esse povo bebia, esse povo fazia as outras coisas sem nenhuma preocupação em agradar a Deus. Enquanto alguns estão recebendo a palavra profética, está deixando as leis serem registradas em seus corações, enquanto alguns estão olhando para a terra prometida e acreditando que a promessa haveria de se cumprir na vida deles, alguns estão comendo e bebendo e se entregando a diversões idólatras, outros estão murmurando contra Deus, outros estão provando Deus, outros ainda estão sendo levantados, irmãos, em imoralidade, de tal maneira que Deus tem que intervir e dar um fim, 23.000 pessoas em um único dia. Nesse mesmo lugar onde nós estamos reunidos nessa noite, pode haver pessoas que estão com propósito de se alimentar espiritualmente, saírem daqui fortalecidos para terem uma semana vitoriosa, para romperem as barreiras. Pode ter pessoas aqui que aproveitam cada oração, cada cântico, para adorar e glorificar o nome do Senhor, mas existem muitas pessoas que entram e saem desse lugar e não conseguem agradar a Deus com as suas atitudes. Mas Deus nos chamou esse ano a ser um ano da honra, aonde nós aproveitamos cada oportunidade, seja comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, para adorar e glorificar o nome do Senhor, nos alimentarmos das bebidas e das comidas espirituais que Ele tem colocado diante de cada um de nós, para que nós possamos crescer em qualidade, em crescimento de vida, em conhecimento, em graça de Deus para a vida de cada um de nós. Quantos já foram alimentados nessa noite? Digam amém. Uma palavra que vem, que nos abastece para a semana inteira. Uma palavra que vem, que se faz lembrar nos nossos momentos de lutas, de tribulações, de dificuldades. A palavra é um alimento, irmãos, que nos sustenta. E você já deve ter ouvido aquela história de alguém que perguntou: por que nós vamos sempre à igreja? E nós cantamos às vezes as mesmas canções e lemos o mesmo livro. E alguém respondeu: porque é isso que tem alimentado a minha vida anos e anos e anos. Às vezes nós não lembramos, irmãos, o que nós fomos alimentados há um mês atrás, a palavra que foi pregada. Mas assim como você não lembra o que você comeu semana passada, o que estava sobre a sua mesa, mas você sabe que é isso que te alimentou, te fortaleceu. Você sabe que cada culto é um alimento espiritual, é um banquete de Deus colocado diante de você, para saciar a sua sede, para matar a sua fome e te fortalecer na sua caminhada. E quando nós olhamos para Paulo tratando dessas coisas, dizendo: esse povo comeu, bebeu, fez coisas
que não agradaram a Deus, que não tinham propósito de alcançar o coração de Deus. Paulo vai dizer, essas coisas devem ser como advertência para nós, isso deve ser como um alerta para as nossas vidas. Olha o versículo 11 e 12, essas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Continue lendo o texto, irmãos. No versículo 23 vai dizer, todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Versículo 25 vão dizer, como de tudo. Versículo 26 vai dizer, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Versículo 27 vai dizer, comam de tudo que for posto diante de vocês. E no versículo 31, Paulo vai dizer, portanto, se vocês comem, se vocês bebem ou fazem qualquer coisa, façam para a glória do Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo, não é o que nós comemos que se torna um mal para a nossa vida, é a maneira que nós comemos. Paulo está dizendo, não é o que nós bebemos que faz mal para nós, mas é o propósito que nós bebemos. Paulo está dizendo, não é o que nós fazemos, irmãos, que é ilícito, mas é aquilo que edifica ou que não edifica, é aquilo, irmãos, que traz a nós o bem-estar ou que não traz a nós. Não é uma questão de certo e errado, é questão de propósito estabelecido pela vida de cada um de nós. E como é que nós podemos começar bem, irmãos, com Deus, com o próximo, nos nossos desafios, nós fazendo tudo para a glória de Deus? Como é que nós podemos começar bem? Fazendo tudo para a glória de Deus. Eu vou fazer a pergunta e a igreja vai responder, amém? Como é que nós podemos fazer e começar bem, irmãos? Foi bom o ensaio, né? Como é que nós podemos fazer tudo para agradar a Deus? E a primeira questão que Deus me levou, irmãos, a entender, é que Deus capacitou o homem para honrá-lo em todos os aspectos e em todas as áreas da sua vida. Vou repetir isso, Deus capacitou o homem para honrá-lo em todos os aspectos e em todas as áreas da sua vida. Não há uma área sequer na vida do homem que nós não podemos honrar a Deus. Alguém talvez possa dizer, mas na vida financeira nós podemos honrar a Deus, ser fiel a Ele em tudo. Mas na vida sexual nós podemos honrar a Deus e cumprir o propósito dEle em todas as coisas. Mas na vida familiar, mesmo com a família que eu tenho, com os relacionamentos complicados e temperamentos e diversidades de comportamento dentro de casa, Deus nos capacitou a honrá-lo em todos os aspectos e áreas da nossa vida. Deus nos fez assim, irmãos, porque senão seria injusto essa cobrança que Deus fez em cada uma das nossas áreas de vida. Nós podemos honrar a Deus porque Deus não nos capacitou para honrá-lo apenas em um ambiente de culto como esse. Deus não nos capacitou a servi-lo não apenas em um retiro de final de semana. Deus não nos deu capacidade de honrá-lo apenas quando o ambiente é propício, mas aonde você estiver, no lugar que você estiver, com quem você estiver, fazendo o que você estiver fazendo, Deus te capacitou para honrar a Ele, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, bendizer o nome dEle. Ele nos deu essa capacidade, irmãos. Deus nos dotou dessas habilidades. Não há uma área sequer em nossas vidas que nós possamos dizer, nessa área eu não consigo honrar a Deus. Quando você diz isso, o Espírito Santo diz, pode, essa área pode ser transformada, essa área pode passar por um processo de transformação, essa área pode ser santificada. Por mais promíscuo que nós tenhamos vivido enquanto fora de Deus, por mais que nós tenhamos entregado, irmãos, a uma cultura paganizada, por mais que nós tenhamos entregado os nossos corpos como sacrifício ao pecado, irmãos,
Quando nós aceitamos ao Senhor, Ele nos transforma em um adorador, em um homem de honra, alguém plantado nessa terra para exaltar e glorificar o nome do Senhor. O Satanás, o inimigo, ele vem e diz: você não pode honrar a Deus nessa área, você é uma vergonha, você é um escândalo. Mas o Espírito Santo de Deus vem e diz: se você passa por uma transformação, se você é gerado de novo, se você nasce de novo, todas as coisas se faz nova na sua vida, e você se torna um adorador, um testemunho vivo de Deus sobre a face da terra, para engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quando nós cantamos aqui ao único, eu me emocionei, porque quando eu estava chegando para a igreja, essa canção estava sendo cantada nos nossos templos, há 25, 26 anos atrás, quando eu entreguei minha vida para Jesus, essas canções de Asaf Borba e Koinonia, e eram as canções que nós cantávamos. E eu me lembro daquela igreja um pouco menor do que essa, mas lotada quando eu cheguei à igreja, viciado, irmãos, em cocaína, cheirando em média 5 gramas de cocaína por dia, e mesmo já com o propósito de mudar de vida, recebendo R$25 por semana, eu tirava em torno de R$4 toda semana para comprar um vidro de conhaque, porque já não podia alimentar mais o meu vício com uísque. E aquele conhaque eu ia dosando ele a semana inteira, para chegar sexta-feira eu receber mais R$25 e poder comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, um pouquinho das coisas para casa e 1 litro de conhaque para me passar a semana inteira. Quando eu decidi sair do bairro, abandonar essa vida que eu estava nela, eu disse à minha esposa: eu estou saindo dessa vida, arrumei um emprego para ganhar R$6 por dia, vai descontar R$1 ainda da quentia. E eu vou ganhar então R$5 por dia, não dá para pagar o aluguel. Era 70 o RV, era aquela unidade real de valor, a migração do plano antigo para o plano real. E os irmãos podem fazer as contas, 4 semanas, R$25 por semana, R$100. Como é que com R$100 você vai pagar um aluguel, onde o salário mínimo era R$70? E eu disse: você trabalha, paga o aluguel, e eu trabalho e põe comida dentro de casa. Era o trato que nós fizemos. Lá dessa casa que a Neide trabalhou, às vezes ela levava um pouco da comida que sobrava durante o dia, e ela levava para casa. Foi lá que nós ganhamos o primeiro colchão de casal, porque a dona da casa ia trocar lá a cama dela, ia jogar o colchão fora, e a Neide grávida, o colchão de solteiro já não nos cabia mais, e a Neide pegou aquele colchão e levou. Lá nós ganhamos o primeiro colchão de casal, que nós fomos dormir nele. Não tinha cama, nós dormíamos no chão. E quando, mergulhado nessa miséria, escravo ainda da bebida, lutando ainda contra as drogas, eu me lembro daquele domingo à noite, que eu cheguei na igreja, irmãos, e eles cantavam: eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei o Deus da minha vida. E eu cresci ouvindo essa canção na igreja até os 12 anos, e quando o Ministério de Louvor cantou: Espírito, Espírito que desce como fogo, eu cantei essa canção com tudo que eu podia cantar naquela noite. O Espírito desceu sobre a minha vida, e eu saí dali depois de entregar a minha vida para o Senhor, e me tornei um adorador do Senhor, um homem para honrar e engrandecer o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus nos chamou para ser uma testemunha viva. Se você foi, você não é mais. Se você fazia, você não faz mais. Se você era uma vergonha, você não é mais, porque o Senhor entrou na sua vida e diz: eu te estabeleci para honrar e engrandecer o meu nome. E quando nós cantamos aqui nessa noite, irmãos, coroamos o Rei Jesus, eu tinha dificuldade para cantar essa canção. Eu perguntava: como é que eu posso, um pecador, colocar uma coroa na cabeça de Jesus? Eu achava que existia uma certa heresia nessa canção. Eu não me via aproximando de Jesus com uma coroa para colocar na cabeça dele. Jesus, eu dizia, não precisa que eu o coroe. Ele já é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor do Senhor. Eu não estou capacitado para fazer isso. Até em um dos momentos da oração,
Deus me mostrar que Ele me transformou em um adorador, e Ele está diante de mim esperando uma coroa de glória, e Ele me habilitou, mesmo sendo um homem pequeno, para colocar uma coroa de glória na cabeça dEle, com o meu testemunho, com a minha canção, com a minha vida, porque Ele nos fez um adorador, e Ele está prostrado, recebendo a adoração de cada um de nós. Quando nós entendemos essas coisas, tudo isso muda em nossa vida. Quando você está sentado à mesa com a sua família, Deus espera que você o honre. Quando você está no local de trabalho, Deus te fez um adorador e Ele espera que você honre, que você faça coisas para a glória dEle. Quando você está andando na sua vizinhança, pelas ruas do bairro que você mora, Deus espera que tudo que você esteja fazendo, falando, o seu comportamento seja para a honra e para a glória dEle. Deus espera que quando você está entre os seus amigos, você consiga agradar a Ele, fazendo coisas que sejam para a glória dEle, porque Deus te deu um DNA de adorador, Deus colocou no seu sangue esse desejo de adorar o Criador de todas as coisas. A êxtase do prazer do homem é quando ele está adorando a Deus, glorificando a Deus. Esses momentos são inesquecíveis para nós, porque é o momento que nós cumprimos o propósito de Deus para nós, que é fazer tudo para a glória e para o louvor dEle, irmãos. Os irmãos sabem, eu já disse aqui, eu era muito provado em caixas de supermercado, irmãos. Até hoje eu tenho muita dificuldade de ir no supermercado. Eu acho que ali Deus assim me provava, trabalhava comigo em todas as áreas da minha vida, porque eu tinha uma dificuldade muito grande, aquelas filas. Guanabara, irmãos, eu nunca fui no Guanabara, para os irmãos terem uma ideia. Pode ser a semana da promoção assim, aquela louca assim, eu nunca fui num Guanabara. E desde lá de Recife eu tinha o hábito de ir no Atacadão, ainda tem no Atacadão, e tem uma aqui pertinho da gente. Mas o Atacadão era uma prova, irmãos. Tinha gente que ia para o Atacadão, levava o banquinho para sentar e ficar esperando a fila do caixa. Agora, esperar, eu acho que você está correndo atrás de preço, você vai lá psicologicamente preparado, você espera a hora, porque compensou, você está ganhando um dinheirinho, fez uma economia, comprou um pouquinho a mais para uns 2 ou 3 meses. Beleza, mas eu não aguentava, irmãos, o comportamento dos caixas do supermercado. Eles contavam o dinheiro lentamente, como se não tivesse ninguém na fila. Quando chegava a minha vez, era prova, irmão. Toda vez que chegava a minha vez, tinha uma sangria no caixa. Ou então, a cada cliente, eles faziam uma sangria no caixa. Porque, assim, aquilo era uma aprovação, entendeu? E, assim, quando chegava, às vezes, omitia a placa, assim, fechado. Aí eu tinha que mudar de fila, ir para outra. Isso era quando eu não ficava tentando adivinhar qual era a fila que eu ia chegar mais fácil no caixa, irmão. E quando eu chegava irritado, entendeu? Aí a mulher pegava a mercadoria, procurava o código de barra lentamente. Aí depois passava na pistola, assim, olhava, depois acendia uma luz, chamava alguém. E eu tinha vontade de esguelar aquelas mulheres, aqueles caras. Um dia eu estava nesses dias assim, irado, mas me segurando, tudo para a glória de Deus, amém, irmãos? E eu me segurando. Falei, por que vocês trabalham tão mal? Educadamente, eu perguntei para elas. Eu estou te atrapalhando, assim, fiz alguma coisa errada contra você? Porque você me disse, se estiver atrapalhando, eu nunca mais volto nesse mercado. Mentira, irmão, né? Semana que vem eu estava lá de novo, porque compensava estar lá. Nunca mais eu volto. Aí eu fui falando, e na medida que você vai falando, é melhor você nem começar a falar. Porque você vai falando, vai dando lugar e vazão que está dentro de você, entendeu? Porque assim, se eu estiver atrapalhando, você me diz, eu nunca mais volto nesse mercado, pô. Você está satisfeita nesse trabalho, tá? Você ganha mal, ganha bem, você dormiu de calça comprida essa noite, seu marido não olhou para você, o que aconteceu? Me diga aí, minha filha. E a menina ficou olhando assim, com os olhos regalados para mim. Graças a Deus, eu acho que era tudo para a glória de Deus na vida dela, né? Ela foi ali disposta a glorificar o nome do Senhor, não me respondeu, ela só falou uma coisa: meu Senhor, aqui nós temos 2 felicidades, em 2 momentos únicos da nossa vida. Um é quando nós entramos nessa empresa, e o outro é quando nós saímos. Eu já tive o meu momento de felicidade, agora eu só estou aguardando o segundo momento de felicidade. É por isso que você está me fazendo sofrer, né, excomungada?
Aqui é tão fácil nós honrarmos ao Senhor, não é verdade, irmãos? Essa música colabora. O irmão que está do nosso lado, ele contribui com o seu gesto, com a sua forma de adorar a Deus. Nós até apagamos a luz para o ambiente ficar mais aconchegante, você ter mais liberdade, não ficar muito preocupado com quem está do seu lado. Aqui tudo colabora, irmãos. O ambiente é de glória a Deus, de aleluia. Mas o que Deus está dizendo nessa noite é que Ele te preparou, você homem e mulher, para que você honre a Ele aonde você estiver, em todas as áreas da sua vida, em todos os aspectos que você há de viver. Você é um adorador, você tem DNA, está no seu sangue, você foi levantado por Deus para ser uma testemunha de Deus sobre a face da terra, e nós precisamos entender isso, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa, nós fazendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, exaltando aquele que nos chamou para fazer. Em segundo lugar, irmãos, descubra hoje qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você quer começar bem, não viva sem propósito. Talvez você esteja fazendo coisas erradas, talvez você não esteja se dando bem naquilo que você está fazendo, porque você não está fazendo isso como um propósito definido para a sua vida. E aí você vive de altos e baixos. Hoje você quer, amanhã você não quer. Hoje você faz bem, amanhã você faz de qualquer jeito. Hoje você está muito convicto do que você deve fazer, mas amanhã você está perdido nesse mundo. Eu estava lá em casa agora, no final do dia, um momento glorioso. Cheguei em casa, minha filha já estava tocando algumas músicas de adoração, umas músicas novas, bacanas, não tinha ouvido ainda, já salvei, botei no pendrive, e no final do dia, e aí a hora que eu fui arrumar assim, aí entra aqueles comerciais do YouTube, né, que você já fica ali doido para pular, mas tem uns que não aceita pular não, ele toca pelo menos uns 20 segundos de música, 30 assim. Aí tocou uma dessas músicas sertanejas, assim, sabe, esses caras, essa sofrência da vida, assim, o cara está sempre desesperado, está perdido na vida, né, está em busca de alguma coisa, está no meio da solidão, e aí tocou uma dessas, assim, o cara cantando lá, nem sem quer, estava perdido na vida, não sei o que e tal. Aí quando deu aquele negócio, pular comercial e pimba no play, pulei o comercial, aí entrou o preto no branco, né, dizendo que se ele faz é Deus, não, é uma outra música que estava tocando lá, ninguém explica Deus. E eu disse, enquanto o mundo está cantando, está perdido, não sabe o que fazer, Deus está nos dando uma canção em nossos lábios, está colocando um louvor em nossa boca, e nós encontramos um lugar seguro, que Ele é o nosso abrigo, que o reino dele está chegando, chegou na minha vida, chegou na sua vida, na sua casa, na minha cidade. Enquanto o mundo não sabe para onde ir, nós estamos cantando Maranata, ora vem Senhor Jesus, nós estamos dizendo, nós temos uma terra, nós temos uma pátria, nós precisamos descobrir qual é o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos estabelecer o caminho que nós vamos andar e dizer, esse é o caminho, essa é a rocha que eu vou pisar sobre ela, esse é o meu destino, esse é o lugar que eu vou estar. Porque enquanto nós não descobrirmos, irmãos, o propósito para a nossa vida, nós teremos dificuldade para honrar a Deus. Honrar a Deus com o que comemos, bebemos e o que nós fazemos, seja lá o que for, nós temos dificuldade. Ora, nós estamos tocando coisas que adoram e exaltam o nome do Senhor. Ora, os nossos instrumentos e cordas vocais estão exaltando, irmãos, o reino das trevas. Ora, nossa boca está glorificando a Deus. Ora, nós somos uma vergonha com as nossas piadas e palavras que saem da nossa boca. Enquanto você não descobrir qual é o propósito de Deus para a sua vida, você ora vai estar sendo entregue à pornografia, e ora você vai estar buscando o caminho da santidade. Mas quando você descobre o propósito de Deus para a sua vida, que é honrar a Ele em todo o tempo, em todas as coisas, você caminha sobre esse caminho, você consegue servir ao Senhor, porque Ele nos chamou, irmãos, a honrá-lo em todas as coisas. E qual é o propósito de Deus para a vida do homem, irmãos? O Catecismo Maior de Westminster, ele vai dizer que o propósito do homem é viver para a glória de Deus e gozá-lo para sempre.
Esse catecismo foi escrito, irmãos, há quase 2.000 anos atrás, uns 1.700 anos atrás. Ele diz que o propósito do homem é viver para a glória de Deus. Ele vive para a glória de Deus e gozá-lo para todo sempre. Depois que o homem vive para Deus, ele goza de Deus para todo sempre, para toda a eternidade. Isaías, coloca para mim o texto de Isaías, filha, capítulo 43, versículos 6 e 7, veja que Isaías diz: tragam os meus filhos de longe, as minhas filhas, os confins da terra, todos que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória. Os criei para quê, irmãos? Os criei para quê? Diga para o seu irmão: você foi criado para a glória do Senhor. Essa belezura que está do seu lado, ó, tudo isso para a glória do Senhor Jesus. Se a maravilha de esposa que Deus me deu, que Deus te deu, não é, Alexandre? Mônica foi feita para a glória de Deus, Alexandre. Suas filhas foram feitas para a glória de Deus. Isaías está dizendo isso aí, olha aí, irmãos. Sim, olha só, para a glória de Deus. Aqueles que eu criei para a minha glória, sim, aqueles que formei, aqueles que eu fiz. Qual foi o propósito de Deus ter nos criado, irmãos, a sua glória? Fomos feitos para a glória de Deus. Paulo está dizendo: comam, bebam, façam qualquer coisa para a glória de Deus. Paulo está dizendo: manifestem a glória de Deus, mostrem a glória de Deus, faça resplandecer a glória de Deus em tudo que vocês fazem. Esse é o propósito de Deus ter nos criado um dia. Nós fomos criados para a glória de Deus, estabelecidos nessa terra para a glória de Deus. Devemos viver para a glória de Deus e gozaremos de Deus para toda a eternidade, porque o nosso propósito, irmãos, é a glória de Deus. Não é comprar um carro, isso é muito bom, não é ter uma casa na praia, não é viver só de viagens, mas é viver de viagem, é ter uma casa na praia, é comprar um carro, mas tudo para a glória de Deus, honrando e servindo ao Senhor com todas as coisas que Ele tem nos dado, é tudo para a glória de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, como é que eu posso transformar o que eu estou fazendo em glória a Deus? Como é que eu posso transformar aquilo que eu estou fazendo em glória a Deus? Como eu posso comer ou beber para a glória de Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer nessa noite. A pergunta que nós devemos fazer hoje: como é que eu posso viver? Como é que eu posso comer? Como é que eu posso beber? Como é que eu posso fazer todas as coisas para a glória de Deus? Como eu posso estar no meu trabalho exibindo a glória de Deus? Como eu posso fazer as minhas compras e exaltar a glória de Deus? Como eu posso me vestir para a glória de Deus? Como eu posso andar para a glória de Deus? Olha para você hoje, irmãos, e faça essa pergunta: o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? O que eu estou fazendo é para exaltar o nome de Deus? Olhe para a roupa que você vestiu hoje e pergunte: o que eu vesti hoje é para a glória de Deus? Olhe, meus irmãos, pelos lugares que você tem andado e pergunte: o meu andar tem sido para a glória de Deus? Eu me tornei uma pessoa neutra, ou eu me tornei uma pessoa de escândalo, ou eu me tornei uma vergonha para o reino de Deus? Eu respondi essa pergunta, irmãos, com 3 questões que eu quero encerrar nessa noite. Fazendo para a glória de Deus, quando nós fazemos para a glória de Deus, quando nós fazemos pensando nele e não nos homens. O que você fez hoje, o que você vestiu hoje, foi pensando nele ou foi nos homens? Quando é que nós conseguimos fazer para a glória de Deus? É quando nós fazemos pensando nele e não nos homens, e isso nos inclui também. Queria chamar o Wilson. Vem aqui, Wilson, aqui à frente. Eu fiz hoje de manhã com o Fábio. Hoje eu vou fazer com você. Wilson é um pregador. Deus tem usado ele. Vire para frente da igreja aí, Wilson. Também vestido Wilson hoje, irmãos. Eu falo com ele que ele parece aquele personagem do Zé Colmeia. Parece ou não parece? O Guarda-Belo. Quem é da época do Zé Colmeia aí? Quem é da época? É pouco, né? Não parece com o Guarda-Belo ele? Mas é para a glória de Deus. É um Guarda-Belo da glória. Está bonitinho ele, está penteado.
Penteou o cabelo hoje, para a glória de Deus, Wilson? Foi. Vestiu essa camisa hoje, para a glória de Deus? Foi. E esse tênis verde aí? Levanta o tênis aí para a igreja ver. Olha, é para a glória de Deus também que você vestiu? Ele disse que é para a glória de Deus. Quando você vestiu esse tênis hoje, botou essa camisa, pensou esse cabelo, você estava preocupado em agradar os homens ou estava preocupado em agradar a Deus? É assim que nós nos comportamos. Olhe para você hoje, quando você vestiu essa roupa, quando você calçou esse tênis, quando você botou esse cinto, você pensou e vestiu em impressionar os homens, agradar os homens, mostrar a beleza das suas coxas bem tornozeadas, desenvolvidas e preparadas em academias. Quando você veio para cá hoje e botou a sua saia ou a sua blusa, você estava mais preocupado em mostrar os silicones, ou você estava mais disposta a revelar a glória de Deus nesse lugar? E você, homem, quando vestiu essa calça, parecendo aquela, de cantores sertanejos, tão apertado, uma panela de pressão no meio, assim, das pernas, você fez isso, foi para a glória de Deus, ou foi pensando nos homens? Meu irmão, é nas pequenas coisas que nós descobrimos se o que nós estamos fazendo é para a glória de Deus, ou se é para a glória dos homens. Pode sentar, Wilson. É nesses momentos que Deus nos pergunta: você está andando pela rua, de cabeça empinada, para impressionar as pessoas? O Edivaldo está aí nessa noite, tá? O Edivaldo está lá atrás, Edivaldo. Eu tinha uma captiva preta, ela me tornava maior do que eu sou, porque eu já não sou, não é verdade? Então, alguma coisa tem que fazer maior. E um dia eu estacionei, minha captiva preta, ela era toda de filme aqui na frente. E quando eu desci, ele falou assim: se eu não conhecesse o senhor, pastor, eu ia achar que estava descendo aí um homem muito grande, um homem muito importante aí de dentro desse carro. Eu falei: eu recebo isso para a glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? Não é o carro que você anda, não é a calça que você está vestindo nessa noite, não é o carro que você chegou nesse estacionamento dessa igreja que vai te fazer ou não um homem, uma mulher de Deus. É a maneira que você comporta diante de Deus, dos seus amigos e daqueles que foram te chamados. Você quer fazer as coisas, irmãos, para agradar e honrar a Deus? Pense nele e não nas pessoas. E agradando a ele, você vai estar agradando o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Criador de todas as coisas. E você se deleitará nele e terá prazer nas coisas dele, porque o Senhor Jesus Cristo nos chamou para adorá-lo. Você quer fazer as coisas para a glória de Deus? Faça, negando a você mesmo e preocupando-se em agradar a Deus. Quantas vezes, irmãos, para agradar a Deus, nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Nós temos, irmãos, que negar, às vezes, o cansaço do nosso corpo. Quantas vezes nós temos que nos humilhar, quantas vezes nós temos que nos rebaixar, quantas vezes nós temos que nos colocar em posições que nós não nos sentimos confortáveis diante dela. Mas para honrar o nome do Senhor, nós nos calamos, nós nos comportamos, irmãos, contrariando a nós mesmos, o nosso temperamento, nosso sistema nervoso. Você quer fazer para a glória de Deus? Quando você pensar em fazer alguma coisa que é do homem, deixe que o domínio do Espírito te controle, e ele tenha controle todo sobre todo o seu ser, e você faça para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus espera isso de cada um de nós. Por isso que ele disse: se baterem em uma das suas faces, ofereça o outro lado. Por isso que ele disse: não caminhe só uma milha, que é o dever, que é a obrigação, caminhe a segunda milha também. Foi por isso que ele disse: se humilhe, porque os humilhados serão exaltados. Foi por isso que ele disse: tenham em vós o mesmo Espírito que havia em Deus, que mesmo tendo a forma de Deus, se esvaziou de si mesmo e se entregou à morte, morte de cruz. E quando nós crucificamos a nós mesmos, nós negamos a nós mesmos, e às vezes até nos permitimos ser humilhados, irmãos, esperando o tempo de Deus sobre a nossa vida, nós glorificamos e bendizemos o nome do Senhor, mostrando o seu comportamento como Cristo foi
como uma ovelha muda, sendo levada ao matadouro, humilhado e exposto, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre dos mortos, vencendo a morte, o pecado, vencendo Satanás e os seus anjos. Nós precisamos saber que às vezes a boca calada, o comportamento introspectivo é uma forma de adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, e no seu tempo todas as coisas serão reveladas diante de Deus. E por último, irmãos, nós fazemos para a glória de Deus quando nós fazemos, nos satisfazendo em fazer para a glória dEle, e o nosso prazer estar nele. Queria chamar o louvor, nós vamos cantar uma canção, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós conseguimos fazer, irmãos, e fazer agradando a Deus e para a honra e louvor dEle, quando nós fazemos e nós temos prazer em fazer para a glória dEle. Um dia desses, alguém disse para mim: pastor, eu vou fazer porque o senhor está me pedindo para fazer. Eu disse: então não precise fazer, porque o que você vai fazer não é para mim, o que você vai fazer é para Deus. Você não vai limpar o chão da casa que eu moro, você não vai arrumar a minha cama, você não vai limpar o carro que eu ando nele. Se fosse uma dessas coisas, você estaria fazendo para mim, mas o que eu estou te convidando para fazer é para a glória dEle, é para exaltar o nome dEle, e você precisa ter prazer em satisfazer o que Ele te manda fazer. Nós temos que encontrar esse prazer em Deus, irmãos. Vou dizer aos irmãos, já disse isso aqui, pastor Marcelo, nós vivemos uma crise de muitos pastores se vitimizando, porque o ministério pastoral é isso, porque é aquilo, e é muito difícil, e não há outra profissão. Eu entendo, às vezes, quando eu escuto essas declarações de alguns colegas de ministério meu, mas eu vou dizer para os irmãos da minha experiência, irmãos, eu tenho prazer em ser pastor, eu me divirto, irmãos, em pastorear essa igreja, pregar sobre o púlpito dessa igreja, eu tenho prazer nos aconselhamentos. Ontem eu vim fazer um casamento aqui, não tinha mais do que 15 pessoas no casamento, ia acontecer no meu gabinete, e aconteceu no salão social. Eu vi que em algum momento alguém estava triste porque alguma coisa não estava acontecendo. Eu orei: Senhor, me dê uma palavra, Senhor Deus, que entre no coração desses noivos e tranquilize a vida deles. E eu comecei a ministrar a palavra de Deus, e chegou uma hora que Deus tinha colocado todos aqueles 15 que estavam ali nas minhas mãos, e eu estava falando das coisas de Deus, do reino de Deus, da vida conjugal em Deus. E hoje de manhã eu recebi uma mensagem que os parentes que não eram evangélicos foram impactados pela palavra que foi ministrada. Oh, meu irmão, tenha prazer em fazer as coisas para Deus. Faça para 10 como se você estivesse fazendo para 1000. Cante para 50 como se você estivesse cantando para uma multidão. Ore a Deus como se você estivesse diante dele, e você está entregando toda uma nação inteira. E creia que o Senhor gerará o prazer de você agradar e fazer a vontade dele. Eu tenho prazer em fazer a vontade do Pai. Jesus disse: porque aquele que me enviou está comigo, Ele não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Diga glória a Deus por isso. Paulo disse que tinha prazer no sofrimento, irmãos. Alguém pode ter prazer no sofrimento? Pode, quando ele tem plena convicção que ele está sofrendo por amor a Cristo, quando as suas lágrimas estão servindo para regar uma terra onde o nome de Deus será glorificado e exaltado sobre o seu sofrimento e aquilo que ele está vivendo. Quando é que eu consigo fazer e fazer para a glória de Deus? Quando eu tenho prazer naquilo que eu estou fazendo. Vocês hoje tocaram e tocaram para a glória de Deus. Vocês hoje cantaram para a glória de Deus. Vocês hoje adoraram e adoraram para a glória de Deus. Então você vai sair desse lugar nessa noite, e quer seja o que você vai fazer para a glória de Deus, porque Deus está te capacitando a ser uma pessoa que honra o nome dEle, que exalta o nome dEle sobre a face da terra, e aonde você for, o Senhor te honrará, quando você revelar a glória dEle que está sobre a sua vida. Volte para o seu ministério,
volte para a sua casa, volte para o seu casamento e diga: quando eu estiver sentado à mesa, eu vou honrar o nome do Senhor Jesus. Quando eu estiver bebendo, eu vou sentar, eu vou honrar o nome do Senhor. E quando eu vou fazer qualquer outra coisa, eu vou fazer para o Senhor, e honrando o nome dEle, faça para a glória dEle, meu irmão. Comece bem. Fique de pé comigo. Uma coisa que, guarda aqui isso no meu coração, posso deixar de falar não, estava esquecendo, está anotado aqui, olhe para mim. Quando é que nós não começamos bem, irmãos? Quando é que nós não começamos bem? Quando nós, ao invés de fazermos para a glória de Deus, nós estamos fazendo para a nossa própria glória, ou para a glória dos outros. Essa é a maneira de começar mal. Se você vai entrar para um ministério e você quer se apresentar aqui na frente, começou mal, isso não vai muito longe. Não vai muito longe. Uma hora você vai aborrecer, você vai abandonar o ministério, você vai ficar para trás. Você está entrando numa empresa, você quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico, você quer ter uma casa na praia, você quer um carro, você não está importando se lá haverá uma oportunidade para você honrar o nome do Senhor. Começou mal. Começou mal. O ano da honra é quando nós entendemos que nós honramos a Deus com as primícias de tudo aquilo que nós recebemos. E isso inclui, irmãos, nosso primeiro salário, nosso segundo e tudo aquilo que vem em nossas mãos. Quando é, irmãos, que nós começamos mal, é quando nós queremos impressionar nossa esposa, os outros, com a marca do cinto que nós vestimos, com a calça que nós andamos, com o penteado do nosso cabelo. Começou mal. Porque a beleza não está no frisar do cabelo, a beleza é a satisfação, irmão, o contentamento não está na beleza e na formosura. Nós estamos vendo pessoas bonitas, ricas, tirarem as suas vidas, se suicidarem. Começou mal, está buscando fama, reconhecimento. Mas qual é a maneira de nós começarmos bem então, pastor? É nós cumprirmos o propósito de Deus para a igreja. Qual é o propósito de Deus para a igreja? A glória do Senhor. Nós fomos estabelecidos para isso, para a glória dele. Por isso nessa noite eu quero te chamar a cantar comigo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas nessa noite, todas as coisas.